Olá, ótimo dia para você, dia feliz, dia abençoado, quarta-feira bendita, quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar a minha vida, quero consagrar o meu dia, minha família, meus sonhos, meus projetos. Em nome de Jesus, as minhas realizações, eu quero consagrar totalmente ao Senhor. Que o Senhor me traga, Senhor, nesse dia, direção. Que o Senhor me traga, Pai, respostas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos orar todas as vezes que formos ouvir ou consultar a palavra do Senhor, para que o Senhor fale conosco, porque nós não estamos lendo apenas um livro, né? Nós estamos conversando com Deus e Deus conosco. Então, por isso que nós precisamos orar antes da leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Hoje eu quero falar de algo nesse texto que de grande importância para as nossas vidas. Eu não sei assim o quanto você conhece a palavra de Deus, mas em Hebreus 13:17 diz que nós devemos obedecer a todo conselho e condução de um líder espiritual, de uma paternidade espiritual, ou de uma liderança, ou de um tutor, de um discipulador, aquele que nos ensina a palavra de Deus. É importante nós termos alguém falando a nossa vida. Por que isso? Primeiramente, porque isso foi estabelecido por Deus. Todos nós precisamos ter alguém sobre nós. Porque desta forma, nós entendemos que precisamos uns dos outros, nós nos submetemos e nos sujeitamos ao conselho de alguém. E isso implica também em humildade. Nós precisamos tomar muito cuidado dentro da Igreja de Cristo para que o espírito independente não se aposse das nossas vidas, das nossas diretrizes e dos nossos comportamentos. Por quê? Porque ninguém sabe de tal forma ou de um tamanho tal que não precise aprender com alguém. E na palavra de Deus, é lógico que eu posso, em comunhão com o corpo de Cristo, receber de outras pessoas, mas na palavra de Deus, especificamente nesse texto de Hebreus 13:17, de Efésios 4:11, a palavra de Deus diz que os ministérios, pastores existem para edificar as nossas vidas. Pastores não existem nas igrejas para roubar o seu dinheiro, para apenas pregar aos domingos ou durante a semana, não. Necessariamente, eu não sei se você sabe, pastores não tem que ser pregador. Ele não precisa ser um pregador para ter e cumprir o chamado pastoral. Eu aprove a Deus que eu me tornasse uma pastora pregadora. Mas o pastor, ele deve apacentar as suas ovelhas. Ele deve, com a vara e o cajado, outorgado pelo próprio Deus, ele deve trazer para perto de si e para perto de Deus as suas ovelhas, as ovelhas do rebanho do Pai, confiada a ele, e com a vara também liberar a correção e a disciplina sobre as suas ovelhas. Presta atenção o que o texto aqui de Provérbios diz. Meu filho, está falando de uma paternidade, está nos mostrando uma paternidade.
Alguém está falando para alguém. O autor aqui de Provérbios está falando, um pai está falando para um filho. E isso não implica somente num pai biológico. Pode ser um discipulador, pode ser um líder sobre a sua vida, pode ser um pastor. Preste atenção à minha sabedoria, ao que eu tenho feito. Basicamente, aqui está sendo dito assim: olhe para os meus frutos, olhe para os meus comportamentos. Ouça bem o conselho que eu estou te dando. Assim você mostrará discernimento. E os seus lábios vão expressar de fato o que você aprendeu. No dia de ontem, na terça-feira, pela manhã, bem cedinho, eu recebi uma filha ministerial com um conflito familiar. E ela é uma mulher de oração. Ela ora na madrugada, eu acredito que até mais do que eu. Mas chegou num dado momento daquela luta, daquela batalha, que ela precisou ouvir Deus através da sua liderança. E foi uma bênção, foi uma maravilha, principalmente eu digo isso não porque ela ouviu o que ela quis, mas porque ela ouviu o plano de Deus sobre aquela situação. E isso é maravilhoso, e isso é uma maravilha. Mas, logo mais passado o horário desse atendimento, ela me mandou uma mensagem que eu fiquei assim, maravilhada com Deus. Ela falou: pastora, como é importante ouvir os conselhos de uma liderança. Ela falou: parece que aquele problema não existe mais. Parece que aquilo que estava na minha mente, me perturbando, no meu coração, me oprimindo, foi arrancado. Por quê, queridos? Porque a unção que Deus delega aos seus líderes, às suas autoridades, sobre a outra pessoa, vem e despedaça aquela situação de opressão, de perturbação, de mente, de angústia no coração. Por quê? Porque naquele momento está sendo cumprido esse princípio aqui, ó. Vamos ler para nós encerrarmos e para nós orarmos. Eu estou citando tanto, mas vamos confirmar aqui. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem a você. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar cuidando de você com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Não traz benefício. Quando você tem um espírito independente, é lógico que você tem a sua experiência com Deus, é lógico que você tem talvez até mais conhecimento que o seu pastor. Isso pode acontecer, mas aprove a Deus estabelecer alguém sobre a sua vida. Se você está numa igreja, você tem uma liderança sobre você. Eu tenho uma liderança sobre a minha vida. E eu sou cuidada, eu sou trazida para perto dele, eu sou trazida para perto da presença, da palavra de Deus. E eu também sou disciplinada. E eu recebo essa disciplina como alguém que é amado. E não com um torcer de nariz. Não. Eu tenho, graças a Deus, recebido do Senhor a humildade para me sujeitar a Deus através de uma liderança. Senhor, muito obrigada por esta palavra e que o Senhor derrame sobre a minha vida a sabedoria que eu preciso, a força que eu preciso e que o Senhor coloque o temor do Senhor no meu coração. Esse é o princípio de toda a sabedoria. E que nesse temor eu tenha a ciência de que eu preciso ouvir o Senhor através dos meus pastores também. Eu preciso ser transparente com eles, eu preciso receber a direção e o conselho através da vida deles, porque na vida deles eu vejo frutos do teu Espírito, do teu mover e da tua obra. É no nome poderoso de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Feliz quarta-feira para você.